a todos os ouvintes da Rádio 102. Boa tarde, Afonso. Boa tarde, Dona Jane. A Dona Jane que está conosco aqui nos estúdios, né? Nós fizemos um convite para ela participar aqui junto com a gente, e ela, né, com toda a espontaneidade que ela sempre tem e com todo o dinamismo, ela nos atendeu ao convite e está aqui com a gente. E o intuito, tá, pessoal, da Dona Jane estar aqui com a gente é contar um pouco da história dela, contar um pouco da história de trabalho, de longa experiência aí que ela tem, né? Então, por isso o intuito dela estar aqui com a gente e a gente discutir bastante sobre isso, né, Afonso? Sim, boa tarde, Valdeco. Boa tarde, Dino. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, Dona Jane. Boa tarde ao pessoal que está nos acompanhando aí pelas redes sociais também, pelo Instagram, DM Empresarial Oficial. Moraes Afonso, Dino Marques também podem ver a gente, né? Não só ouvir também. E é um prazer estar aqui mais uma semana, e hoje que a gente pôde contar aí com a presença também de mais uma pessoa que está trazendo sua grande e vasta experiência no mundo dos negócios dentro de Frutal, da nossa região. Então é um prazer estar aqui. Boa noite, boa tarde, Heron também, tá? Vamos todos hoje aprender muito, conhecer mais e também falar sobre negócios, não é mesmo? Sim. Boa tarde, Dona Jane. Muito obrigado, senhora, por ter aceitado o nosso convite. E hoje nós vamos poder conhecer ainda mais um pouco da história da senhora. Boa tarde a todos, boa tarde, ouvintes da 102, boa tarde esses meninos aí, que a gente chama de menino, que viu nascer e viu crescer, que a gente tem um carinho muito grande, tem um carinho também muito grande por essa emissora, pelos funcionários, pelos proprietários, e estou aqui com muito carinho aceitando o convite de vocês. Me sinto lisonjeada com o convite, espero que eu poder passar alguma experiência e que seja de proveito para os ouvintes da 102. Com certeza. Dona Jane, conta para nós, né? Há quanto tempo, né, a senhora tem a Cantina de Paolo? Há quanto tempo a senhora tem esse projeto? Como ele começou? Conta para nós aí um pouquinho da sua história. A Cantina de Paolo está com 26 anos de trabalho, dedicação e amor para com vocês, para com todos os clientes. A história da Cantina de Paolo começou depois de alguns anos de trabalho, porque eu vou contar para vocês. Meus 65 anos, que já vou completar 76 em agosto, com muito prazer eu falo com isso e muita gratidão a Deus. Eu sempre trabalhei e quero passar para todo mundo que pensa em ser empresário, pensa em ter alguma coisa, trabalhar, que faça com muita responsabilidade. Antes de ter a cantina, eu sou uma pessoa que trabalho, que eu me lembro desde 11 anos de idade. Que bacana. Aprendi com a experiência dos meus pais, né, que me passaram que o trabalho é uma coisa digna e gratificante, realmente é muito. Então, eu fui professora há 30 anos, eu fui secretária do presidente Vargas 10 anos, eu fui funcionária bancária, na época a única funcionária feminina, que nenhum de vocês aqui eram nascidos ainda, né? E fui professora, tive lojinha da Jane, também por muitos anos, que me dediquei com muito carinho. E surgiu a história de ter a Cantina de Paolo, há 26 anos atrás, que nós tínhamos, na época, a lojinha da Jane. Uhum. E todos os filhos trabalhavam comigo, porque eu toda a vida fui esse meio linha dura, não sei essa lei de hoje, não poder criança trabalhar. Eu sou bem contra isso, porque eu acho que os filhos têm que trabalhar sim. Não ser escravos do trabalho, lógico, mas sim ter obrigação e dedicação e fazer alguma coisa com responsabilidade. E meus filhos toda a vida trabalharam comigo desde os 9 anos de idade. Sabe se eu vou ser presa agora por isso? Então, o que acontece? Nós tínhamos a lojinha e nós achamos na época que nós precisávamos ampliar os nossos negócios. Uhum. Que a cantina já não estava a lojinha já não estava satisfazendo mais os nossos ansejos. Uhum. E eu toda a vida gostei muito de trabalhar. Muito. E nós fizemos uma reunião de família na época, o que fazer? Na época os filhos falaram, uma boate, né? Jovem, né? E eu condenei, imagina, de jeito nenhum. Então fazer o quê? Um restaurante. Falei, oba, mexer com comida, coisa gostosa, coisa prazerosa. E o Paulinho, que era meu esposo, infelizmente não está mais conosco, né? Ele gostava muito de cozinha, de criar receitas novas. E nós achamos que aquilo era muito fácil. E assim surgiu a história da Cantina de Paolo,
que foi construída em 28 dias. Nossa. De ter ido para Ribeirão, encomendar a chopeira igual do Pinguim, na época, os que lembram. Fazer balcão, encomendar mesas, fazer piso, não tinha nada lá, viu, gente? É uma história longa, inclusive eu estou fazendo uns vídeos respondendo aos clientes da cantina, que eu conto histórias da cantina. Eu já fiz alguns, quem quiser me seguir, viu? Dona Jane da Cantina de Paolo, nós temos alguns vídeos de experiência de trabalho. Não por vaidade eu faço os vídeos, mas sim para ver se a gente deixa um legado para essa turma jovem que acha tudo tão difícil. Ou, né, põe problema e obstáculo em tudo, e a vida não é assim. A vida é cheia de problemas, de dificuldades, mas é cheia também de vencedores, de pessoas que querem vencer e têm responsabilidade no que se faz. Sim, com certeza. E uma questão legal que a senhora citou aí, né, que é um lema nosso: na vida não há problemas, assim obstáculos, né? Obstáculos e barreiras que você tem que normalmente ultrapassar. Normal, é igual uma escada. Cada dia você tem um degrau novo aí para alcançar, né? E, dona Jane, dentro dessa história, né, da Cantina de Paolo, de todo esse tempo de trabalho, qual foi a maior barreira que a senhora teve que ultrapassar dentro desses anos aí? Olha, a gente tem sempre problemas, né? Que eu falei pra vocês. Não existe nada, só a glória. Primeiro tem a tempestade, para depois dar valor na bonança. Com certeza. Não é isso? Então, a fase mais difícil que nós atravessamos na cantina foi a época da doença do Paulinho, né? Meu companheiro de muito tempo. Muitas das receitas do nosso cardápio são receitas do Paulinho, né? Ia pra cozinha e criava com muita dedicação. Era companheiro assim mesmo, muito, muito presente. Então, a época da doença dele, depois, né, que ele veio a falecer, isso nos marcou muito, mas mesmo assim, apesar da gente ter, às vezes, descuidado um pouco da cantina, porque eu achei que eu tinha que me dedicar na época a ele, mas ele era tão engraçadinho, vou usar esse termo assim, porque ele gostava tanto, porque ele sentia que eu gostava muito da cantina, e ele, às vezes, acamado, falava pra mim: pode descer, vai lá cuidar da sua cantininha, eu sei que você está com saudade da sua cantininha, vai lá, eu te espero aqui. Né? Então, a época mais difícil foi isso aí. Porque a gente tem, sim, problemas com funcionários, com fornecedores, como toda empresa tem. Né? Mas quando tem um problema maior desse aí, que junta o sentimento, a gente fica um pouco machucada. Mas mesmo assim, vou falar para vocês, eu não me amofinei, eu não abaixei a cabeça, eu não desprezei. Eu cuidei, sim, do Paulinho e não desprezei a minha obrigação. E tô lá até hoje, né? Com meus quase 76 anos de dedicação. Então, trabalho tem, obstáculos tem, mas existe muita força em superar tudo isso, que é o que eu tenho a passar para todos os ouvintes. Não desanimem. Em todo o trabalho tem problemas, mas é muito mais gratificante quando você os enfrenta e pensa: eu serei um vencedor. Então, eu fui professora durante 30 anos e eu nunca admiti que meus alunos falassem: isso eu não dou conta, isso eu não consigo. Primeiro vocês digam: eu vou tentar e eu vou conseguir. Aí vocês vencerão. E o meu lema é esse também. Existem problemas, existem barreiras, existem dificuldades, sim. Mas não existe desânimo. Na minha vida, eu não conheço a palavra estou cansada. Entendeu? Eu sempre digo: eu estou animada. Eu troco a palavra. Entende? Então, nós temos que enxergar a vida assim. O nosso trabalho com essa responsabilidade. Responsabilidade, perseverança, muito amor naquilo que se faz. Não sei se eu te respondi. Com certeza. E, dona Jane, assim, um aspecto muito interessante, né, que para nós é algo fundamental e a gente só de ver a senhora já sente isso, que é a questão da energia, né? A senhora tem uma energia muito forte, né? Mesmo com a experiência de vida aí da senhora, a gente ainda vê a senhora com a mesma energia, ou seja, sempre
que a gente está lá, a gente vê a senhora muito presente dentro do negócio, sempre foi e continua sendo até hoje. Qual que é o segredo dessa energia? Pode revelar para nós aí. O segredo, primeiro eu digo que eu tenho 4 pilares que me sustentam na vida. Eu creio em Deus e creio que Deus é muito meu amigo, eu sou amiga de Deus. Eu tenho família que eu valorizo muito a cada segundo. Eu tenho amigos como estar aqui com vocês, recebendo esse convite, é uma prova de grande amizade. E eu tenho trabalho. Então, esses são os pilares que me sustentam. Agora, o que me sustenta no trabalho? Perseverança, continuidade, ânimo, coragem, muita coragem, muito ânimo e, primeiro, fazer tudo com muito carinho e muito amor. Outra coisa que eu dou um recado para vocês, nunca pensem negativo. Eu sou uma pessoa otimista e sou muito grata por eu ser assim. Então, eu penso que tudo vai dar certo, que tudo é bom, que tudo é possível. Então, eu não penso negativo hora nenhuma. Eu tenho espírito totalmente positivo e um espírito corajoso. Então, como falei, tem problemas? Tem. Mas eu acho que é muito mais fácil distribuir um sorriso do que uma cara feia. Então, é muito mais fácil enfrentar e fazer o trabalho com carinho e amor do que brigar com o trabalho. Porque quando nós fazemos com carinho e com amor, ele não é um trabalho, ele é uma coisa gratificante. Ele deixa de ser uma obrigação, uma coisa forçada e passa a ser uma coisa gostosa. E eu ali na cantina, quando eu recebo vocês, honestamente, é de coração aberto mesmo, que eu agrado as crianças, que eu recebo bem, porque eu estou fazendo aquilo, uma coisa que eu gosto e que eu sinto bem. E que eu tenho o pensamento positivo e agradeço por eu ter essas amizades e eu ter o trabalho. Porque se eu não tivesse esse trabalho, eu não conviveria com vocês. Então, na vida, nós vivemos entre gente. Nós precisamos de gente. Eu não nasci para ser isolada. Às vezes, os funcionários de banco brincam comigo. Dona Jane, por que a senhora não faz tudo pela internet? A senhora é moderna. Eu falo, vou tentando. Mas se eu fizer pela internet, eu não venho no banco, não saio na rua e não vou ver vocês. Então, eu gosto muito do meu bom dia, do meu boa tarde, de estar vendo as pessoas, né? Isso faz parte do meu eu. Então, eu sinto bem assim. Então, esse segredo é fazer, sim, ter muito pensamento positivo. Nunca dizer, hoje eu estou cansada, que eu nunca digo e eu não dou conta. Às vezes as pessoas falam, Dona Jane, tem isso, eu sei sempre fazer. Eu falei para já. Dona Jane, mas a senhora não cansou? Por que cansar? É tão bom trabalhar, é gratificante. Então, vamos levar a vida com alegria. Então, sejam alegres, mesmo quando existe uma tristeza dentro do coração. Sorria, mesmo quando vocês estejam com vontade de chorar. A vida é muito boa, nós é que complicamos de vez em quando, viu, gente? Quase todos os dias, né? Dona Jane, e a senhora falando essas palavras, recordo muito da minha avó, que até na casa dos seus 80 anos, um dia antes até do seu falecimento, ela trabalhou ainda, então, assim, basicamente a vida inteira também. Muitas pessoas atribuem culpa à crise, dizem que a crise está dando problema para os negócios. Pegando ênfase no que a senhora falou, um pouco da história que eu conheço, a senhora conhece também, pôde conviver aí com a minha avó. A senhora acha que crise, que o pessoal tanto culpa, é muito mais um estado de espírito do que uma real crise do negócio? Lógico, lógico, lógico. Regace a manga, esqueça a palavra, né? Esqueça a palavra crise e crie, né? Então, a gente tem que estar sempre com o espírito para criar alguma coisa e dar um dibra nessa história, nessa palavra de crise. Eu nunca desanimei. Eu já devia em banco? Já tive protesto? Não, mas eu quase. Né? Passei apertos, mas nunca desanimei. Nunca joguei para lá e falei, agora vamos deixar que as coisas aconteçam. Não, nós vamos resolver. Eu me lembro muito do Paulinho, que ele perguntava assim, como é que tá sua conta no banco? Eu falava, tá ótimo, da cor do meu esmalte. Que é vermelho, né, gente? Mas eu nunca desanimei. Eu nunca reclamei. Então, um dos fatores muito importantes, você citou a Maria José, né, que era uma grande amiga, que a gente tem muita saudade dela. Uma pessoa, como você falou,
que trabalhou a vida toda, né? Sim. Morreu trabalhando, que é o que eu quero também, viu, gente? Não quero morrer inerte, não. Fala, Deus vai me dar a graça, eu vou fazer 76. Se eu der conta de trabalhar pelo menos uns 30, eu tô quase satisfeita, viu, gente? Porque eu falava 50, mas pensaram que eu tava gagá, então eu já diminui para 30. Então, a gente tem, além do trabalho ser uma coisa gratificante, nós temos que passar para as nossas famílias, para os nossos filhos, os nossos netos, o exemplo do trabalho, que é uma das coisas que eu tento passar. Eu me lembro ainda, posso falar aqui de uma passagem, que eu, antes de ter a cantina de Paolo, teve uma fase que eu vendia sanduíche na rua, viu, gente? Uhum. Eu tirava meus filhos da cama, a gente tomava todo mundo lá, fazia que eles tomassem uma chuveirada para despertar antes da aula, e a gente ia para a cozinha e a gente confeccionava lanches, sanduíches naturais. E vários sabores, e a gente punha, trabalhava, ali era operação formiguinha, cada um fazia uma coisa. E depois do almoço, porque a gente embalava aquele sanduíche na hora, ia pro freezer, depois do almoço eu saía com uma cesta linda, decorada, uma cesta de vime, decorada com tira bordada, tecido xadrez, moranguinho, florzinha, e o Maurício com uma caixa de isopor para as oficinas. E um dia, na loja do seu José Basmagi, que era um dos lugares que eu passava e vendia sempre os meus sanduíches, ele falou para mim, Dona Jane, a senhora tá tão apertada assim de dinheiro, vendendo sanduíche na rua? E eu respondi para ele, Seu José, o dinheiro nunca é demais, mas a minha primeira função aqui é passar para os meus filhos que eles nunca tenham vergonha de trabalhar. Seja qualquer trabalho, sendo um trabalho digno e honesto, que eles façam. E o Maurício às vezes falava, mamãe, meus colegas vão rir de mim, eu estou vendendo sanduíche. Eu falava, riam de você trabalhando, mas não rindo de você fazendo coisa errada. Responda para eles, experimente o sanduíche que você vai gostar. Fomos nós que fizemos com muito carinho para vocês. Entendeu? Então a gente tentei passar, deixar esse legado para a família, que é o exemplo do trabalho. Com certeza, né? E assim, para nós, Dona Jane, é de maneira assim muito satisfatória de ver a história, né, da senhora ao longo do tempo, né? Tanto a gente escuta, né, a gente vê na televisão também de todos os desafios que a mulher passa, né, de sempre enfrenta. Mas enfim, eu sempre quando vejo a senhora, né, quando nós a vemos, a gente vê, tipo assim, uma força muito grande, uma presença muito grande. Eu acho que a pessoa pode estar desanimada o tanto que fosse, ver a senhora falar, ou de ver você realmente lá trabalhando com a presença. Eu nunca vi a senhora fugir de nenhum problema, pelo contrário. Se eu vejo algum cliente com alguma reclamação, a senhora é a primeira a ir lá e ver o que está acontecendo e já sair para resolver. E eu acho isso muito importante, né? E a senhora mesmo muito bem disse que não correr do problema, pelo contrário, correr para ele, né? Para resolver ele o mais rápido possível. Isso para nós, né, traz uma satisfação muito grande ver essa história aqui, né, ver essa história dentro de Frutal, né, uma coisa que a gente batalha muito, né, dentro de um projeto que nós temos, que é Avança Frutal, é ver as empresas daqui, os empresários daqui com essa paixão, com essa compaixão e principalmente com essa vontade diária de trabalho, né? Igual a senhora mesmo citou, a presença, né? Ou seja, a presença diária dentro do trabalho, acompanhando tudo, verificando. Essa é uma questão para nós que realmente é o divisor de águas aí para as pessoas realmente ter resultado. Eu gostaria que a senhora falasse também, né, um pouco aí, dentro dos exemplos que a senhora tem com a equipe, qual a melhor forma que a senhora tem para lidar com a situação, às vezes de algum funcionário, de alguma divergência entre os funcionários? O que a senhora pode trazer de exemplo para nós nesse sentido? Isso aí é uma coisa assim, bem séria, quando se fala de divergência de funcionário, é uma ala difícil, né, da gente lidar. Uhum. Eu tento fazer o seguinte, nós nos reunimos sempre que necessário. Uhum. Quando a gente vê uma falha, alguma coisa que tem que ser corrigida, eu sou muito enérgica, até falo assim que eu sou muito linha dura, vamos dizer assim, porque se eu entro na cozinha, eu não admito que tenha nada destampado, tem aquela vasilha para picar o tomate, não pode ser mudada. Até hoje a cantina tem o lugar certo onde coloca a travessa do arroz para uma pessoa ou para duas, a vasilha do filé parmegiana está no mesmo lugar, né, de sempre.
Eu vou contar para vocês que até hoje, com 26 anos de casa, a cantina tem um segundo abridor de lata, porque o primeiro sumiu, no primeiro deve ter ido pro lixo logo, logo. No segundo dia eu comprei outro abridor de lata, ele lá tem o ganchinho que ele fica, eu falo, a lata vem no abridouro, mas o abridor não vai na lata. Então eu sou assim, uma patroa muito exigente, muito, muito mesmo. Começar na compra dos ingredientes, que eu acho que nós temos uma responsabilidade muito grande, que eu vou citar aqui, que até hoje, com 26 anos de casa, eu compro tomate escolhendo um por um, pra gente fazer os molhos da pizza, os molhos que a gente ocupa lá na casa. E quem trabalha comigo sabe, ou entra no meu ritmo ou não fica comigo. Porque eu sou muito exigente com limpeza e com tudo. Procuro tratar todo mundo como ser humano, mas eu sou enérgica na hora que tem que falar e chamar a atenção. E há poucos dias, uma cliente minha falou, Dona Jane, qual o segredo? Que a gente chega aqui, o pessoal, né, tá atendendo a gente com tanta cortesia, e a gente vê que a senhora fica de olho, assim, em todo mundo. Qual que é o segredo? Eu falei, cobrar e retribuir. Então, eu procuro ser uma patroa enérgica, mas reconhecendo os valores de cada um. Entendeu? Eu não espero que o meu funcionário chegue em mim e peça o aumento, porque o salário subiu. Então, nem que, apesar o outro não precisa saber o que o Joaquim ganha, o Manuel não precisa saber, né? Mas o reconhecimento que a gente tem de um trabalho que eles fazem, a gente tenta valorizar. E reúno com eles, assim, pode ser no final da noite, no início da noite, não importa a hora. O dia que eu vejo que tem uma necessidade, que alguma coisa tem que ser dita, eu procuro dizer. E falo para eles, não me ache chata nem enjoada. Se a casa está aberta até hoje, deve ser porque eu sou exigente, né? Porque eu quero que as coisas sejam certas. Eu gosto muito das coisas corretas, das coisas certas. Sou muito exigente. Não só na compra, né, dos ingredientes que a gente ocupa lá, para servir vocês bem, como também na confecção daquilo que se faz lá, porque é uma responsabilidade muito grande. De todos os trabalhos que eu fiz até hoje na minha vida, ser professora, ser dona de loja, o mais pesado, vamos dizer assim, o de maior responsabilidade é hoje o da Cantina de Paolo. Porque servir uma comida é uma coisa assim, gente, que a gente tem que ter... Não pode nem chamar de responsabilidade, se tiver uma outra palavra além, entendeu? Porque, graças a Deus, a casa com 26 anos, ninguém me ligou e disse, Dona Jane, hoje eu passei mal do estômago, hoje alguma coisa me fez mal para o intestino. Talvez seja por causa dessa minha exigência, né, desse meu cuidado, de não deixar nada destampado, de cuidar. Então, eu sou, sim, uma patroa muito exigente com os meus funcionários. Mas eu procuro reconhecer na hora certa aquilo que tem que ser reconhecido. Mas não deixa de chamar atenção, não, gente. Seja que hora for, eu sou assim. Até falo, não me achem grosseira, me achem certa, porque eu estou falando tudo que eu acho certo. E quando eu faço as minhas reuniões com eles, eu falo. Agora, vocês têm liberdade. O que eu falei, eu estava errada ou eu tinha razão? Porque, às vezes, eu estou exigindo uma coisa que não deve, né? Mas eu ainda não ouvi deles falar, não, a senhora está falando uma coisa que a senhora podia não ter exigido da gente. Então, é uma exigência, eu acho que necessária, porque comida, gente, é uma... Quer dizer, a comida que as crianças comem lá na cantina é a comida que eu sirvo para os meus netos. Que bom. Entendeu? Então, é assim, um carinho muito grande para fazer, para confeccionar aquilo, porque eu tenho uma responsabilidade muito grande para com meus clientes. Não só do atendimento, do boa noite, que a Dona Jane fala. Não é fingimento quando eu abraço as crianças, quando eu beijo, porque eu amo as crianças, isso desde a minha infância, da minha adolescência. Eu sempre fui apaixonada por crianças. Acho que elas são, assim, bênçãos de Deus, né, que elas são responsáveis pela alegria do mundo e que nós temos que valorizá-las. E valorizo também muitos meus clientes, porque eu os considero todos meus amigos. E por isso eu tenho uma responsabilidade muito grande para cada um, com cada um. Não, que bom, parabéns. Bom, Dona Jane, para nós, né, mais uma vez, é uma alegria ver toda essa energia, toda essa disposição, né, acreditando principalmente, né, no segmento, acreditando também em Frutal, né? E o que a senhora tem visto de Frutal? A senhora tem enxergado o desenvolvimento? O que a senhora acha aí do futuro da cidade? A senhora acha que a gente conseguiu evoluir na nossa cultura, no desenvolvimento da cidade como um todo? O que a senhora tem visto aí ao longo de todos esses anos? Olha, eu acredito muito em Frutal.
Apesar da gente ouvir muita coisa negativa, né? A gente ouve, na minha experiência, na minha idade, a gente ouve essas pessoas que chegam, que queixam, que reclamam. Mas eu acho que nós temos que valorizar as partes boas e o que tem de bom. Não só enxergar o que tem de ruim. Por exemplo, vocês aí na empresa de vocês, né, que eu tive a oportunidade de ir lá ouvir aquele dia, eu fiquei assim muito feliz de ver aqueles menininhos que a gente viu nascer e crescer com esse desenvolvimento. Então, Frutal tem muita gente boa que quer crescer, quer o bem da cidade e faz tudo para que isso aconteça. Eu tento fazer a minha parte, sei que vocês fazem a de vocês e assim muitos frutalenses. Tem falhas? Tem. Mas Frutal é uma cidade que eu vi também há quantos anos atrás, né? E vejo hoje o desenvolvimento, nós temos que agradecer a Deus. Frutal tem problemas? Tem, como todo lugar tem, toda cidade tem. Mas tem as partes boas, vamos valorizar e vamos fazer a nossa parte para que a cidade seja cada vez melhor. Porque às vezes nós reclamamos, mas não colaboramos. Isso é verdade. Dona Jane, e de todos esses recados maravilhosos que a senhora deixou aí dentre as falas que a senhora trouxe aqui, tem trazido para nós aqui nesse momento do empresário, duas me chamaram bastante atenção, que foi o ponto da senhora, que a senhora brincou com os funcionários do banco, que a senhora vai lá até mesmo para ver eles, para tratar o bom dia. E o outro ponto também relacionado com essa questão de diálogo com a equipe, com os colaboradores, funcionários. Porque a gente dentro dos negócios, e até mesmo por conta de tecnologia, às vezes por falta de tempo, as pessoas acham que é mais fácil já utilizar o meio tecnológico para pagar uma conta, para falar com alguém. A gente tem perdido um pouco esse contato. Então a gente visualiza que muitos donos de empresas acabam preferindo falar pelo WhatsApp, por um grupo ou por uma conversa, do que chamar a pessoa ou as pessoas para poder ter esse diálogo. Então, como um recado que a gente sempre deixa aqui no Momento do Empresário, é muito importante ter essa comunicação, assim mesmo como a senhora disse. Certamente, se a empresa está aberta é por conta desse diálogo e da exigência que a senhora tem. Então, as pessoas não precisam ter esse medo de comunicar-se, de falar o que pensa. Um ponto muito interessante das falas da senhora também é que a senhora disse que ou adequa ao meu jeito ou, infelizmente, a gente precisa ver que não vai dar agora. Porque muitas pessoas têm medo de impor, não impor, mas de mostrar o que realmente são e querer ter uma retribuição naquele sentido, de que, calma aí, a gente precisa trabalhar nesse segmento, porque o foco da empresa, no caso da senhora, o foco da Cantina de Paolo, é entregar um atendimento com qualidade, produtos com qualidade. Então isso tudo é relevante, porque a senhora atribui ainda mais valor e sentido para a marca e para o que a senhora quer deixar de legado, tanto como pessoa física, como pessoa jurídica, como empresa, para a nossa cidade, para a nossa região. Um outro ponto é que a gente sempre traz pessoas de pequenas empresas, grandes empresas que estão começando agora, que tem 2 anos, que foram o pessoal da Rabinos, que vieram semana passada. E a gente sempre vê que eles também têm esperança. Porém, tem muitos outros jovens, e até por conta dessa aceleração, que tem muita pressa de fazer as coisas acontecerem. E eu vejo dentro das falas da senhora que o principal é acreditar naquilo que quer e ter paciência e ir trabalhando dia após dia. A senhora usou aí algumas palavras como é um trabalho de formiguinha, né, que a senhora fez, porém que chega em excelentes e grandes resultados. Uma pergunta que eu tenho para a senhora é o seguinte: a senhora, além de ter passado por várias transformações sociais, econômicas, financeiras, a gente está aí numa transformação tecnológica gigante. E a gente vê que a senhora também utiliza as redes sociais. Então, eu queria saber da senhora, que a senhora falasse aí para todos os nossos ouvintes, todas as pessoas que estão nos acompanhando, o que a senhora enxerga de produtivo nos meios tecnológicos, atrelado com o que a senhora tem de experiência do passado, assim. É interessante, porque eu, na minha idade, né, eu tive assim, uma certa dificuldade. Quando eu vi o computador, eu falei, meu Deus, e agora? O celular com tanta tecnologia, e agora? Mas se eu quero estar no mundo e viver no mundo e participar do mundo, eu tenho que chegar junto, né? Então, eu não sou igual a vocês, jovens, mas eu tenho meu celular, eu faço uns vídeos e vou contar uma coisa pra vocês. Eu estudo até hoje, entendeu?
Eu faço curso online, faço curso presencial, vou para São Paulo, faço curso de 3 dias, fico lá das 8 da manhã até 10h30 da noite num curso. Não sinto cansaço, porque eu acho que a gente sempre tem que buscar aprender cada vez mais. Então, eu busco aprendizado. Então, eu tenho, sim, uma certa dificuldade, né, com essa tecnologia, mas eu tento chegar lá. Eu cato meu celular, então eu tenho feito uns vídeos, assim, bem amador, mas eu faço. Quero dar o meu recado, porque eu sinto, assim, que eu sou eu, então eu vou naquele meu limite, né? Que a gente tem os limites, mas não pode parar. Então, se eu tivesse visto um computador, um celular com tanta tecnologia, tivesse cruzado o braço e tivesse lá com o calculador batendo o dedinho até agora, eu estaria muito atrasada. E nós temos que seguir o ritmo das coisas para a gente poder vencer. Então, a gente tem que acompanhar. Eu tenho, sim, uma certa dificuldade. Eu tenho uma funcionária que me ajuda muito lá nas postagens. Me ajuda aqui. Posta esse aniversário. Faz isso para mim. Então, ela me ajuda muito. Mas eu não fico quieta, não. Eu fico tentando ligar e ver e aprender. Porque eu acho, assim, que aprender é sempre bom. E ninguém pode pensar, eu já sei tudo, porque nós não sabemos nada, gente. Eu, na minha idade, quanta coisa eu tenho para aprender. E cada aula que eu assisto, cada curso que eu faço, eu tenho, assim, a agradecer, porque de eu estar com essa idade e tendo oportunidade ainda de aprender alguma coisa, então é um recado que eu dou também. Não fiquem parados no tempo. Tentem correr junto com ele. Ele corre mais veloz do que eu, né? Porque eu, com quase 76 anos, eu vou devagar, mas sempre. E com ânimo, sempre. Com coragem, sempre. E com muito amor e carinho no que eu faço, sempre. Que bacana. Bom, parabéns. Bom, dona Jane, para encerrar, né, eu só gostaria de fortalecer aqui alguns pontos que eu achei muito interessante e também que servem para nós, e principalmente até para mim, dentro não só da fala da senhora, mas pelo que eu já presenciei, né, dentro do seu trabalho e da sua experiência de vida, e isso serve tanto para mim como empresário, como pessoa, né, serve para nós, serve também para os nossos clientes e para os empresários de maneira geral. É muito importante porque na própria fala da senhora, e também já presenciei isso, o que a senhora tem que falar, a senhora fala. Né? E muitas das vezes a gente fica engasgado, a gente fica pisando em ovos, né? A gente fica com medo de falar alguma coisa e chatear outra pessoa, e às vezes deixa de resolver alguma coisa que deve ser resolvido ou que já deveria ter sido resolvido, né? Então, esse exemplo, principalmente para mim, né, é muito importante. Porque muitas das vezes eu me pego me policiando, ou fala, você tem que falar, para que você está com medo, ou para que isso, né? Pensando às vezes no que o outro vai pensar. E muitas das vezes a gente deixa de tratar isso. E uma forma que, para mim, pessoalmente, é um exemplo, né? É que a senhora fala isso com tanta tranquilidade, a senhora pode sim ser enérgica, né? Não vou falar nem enérgica, mas direta. Mas a senhora fala isso com tanta tranquilidade e naturalidade que não tem nem como a pessoa não aceitar ou assimilar. Se ela não gostar, é por um problema dela, não por um problema da senhora. Então, isso para mim é um exemplo, tá? Eu gostaria de dar os parabéns para a senhora, não só nesse sentido, mas pela experiência de vida e por tudo, né? Pelo legado, por acreditar, por tanta coisa positiva que a gente presencia, né? No dia a dia e na maneira que a senhora tem de conduzir a vida, por ser um exemplo para nós e que esse exemplo perdure por muitos anos, né? Mas enfim, né? Para nós, mais uma vez, gostaríamos também de agradecer a senhora ter aceitado de maneira tão positiva o convite, né? E de maneira tão espontânea e natural, né? A gente não combinou nada ali de fora. Esse é o intuito mesmo do quadro, é a gente chegar aqui, perguntar e a senhora responder. E também parabenizar tanto pela dicção, né? Pela forma de se posicionar e falar, começo, meio e fim, né? Então, enfim, dona Jane, parabéns mesmo. Para nós é um exemplo e uma alegria, né, Afonso? Justamente, muito obrigado. Eu gosto muito de poder compartilhar esses momentos com as pessoas que vêm conosco aqui, principalmente com as pessoas que puderam também ter experiências ao lado aí de pessoas da minha família, porque eu sei que puderam colher bons frutos e bem deliciosos, creio. E a gente viu que recentemente a cantina passou aí por uma reforma, uns detalhezinhos novos, né, alguma atualização. Fala para nós
qual que é o futuro da Cantina de Paolo, o que a senhora almeja, o que a senhora tem visto e deixa o recado final que a senhora tem para deixar para todos. É interessante que muita gente pensaria, na idade dela tá fazendo o quê aqui, né? Trabalhando até hoje, o que ela tá fazendo? Vai descansar. Não, gente, o meu descansar é estar com vocês, entendeu? Porque eu sinto prazer, né? Nós passamos, sim, por uma grande reforma, né, na cantina, ampliamos ali o parquinho, porque eu acho que quem manda na cantina são as crianças, viu, gente? Os adultos que me perdoem. Nós somos apenas acompanhamento para eles, né? Então, eu quis, sim, fazer uma coisa com que as crianças sentissem bem, que ali a cantina eu quero que seja, sim, um lugar de encantamento, não só para as crianças, mas para os adultos. Porque as crianças encantando com o parquinho, os pais querem o quê? O bem dos filhos, né? Então, as crianças estando encantadas, eu quero também que os pais e todos os clientes sintam o encantamento da cantina. Eu caprichei um pouco ali na fachada, quis fazer uma coisa diferente. Estou lá com umas florzinhas que eu plantei, eu as rego todo dia e converso com elas, porque acho que elas estão lindas e maravilhosas, estão completando ali a fachada. E tudo isso, cada detalhe da reforma, foi feito com um carinho especial. Não pensando assim, eu vou fazer e vou fechar, vou fazer... Não, eu faço pensando assim, o amanhã tem que ser melhor. Então, vou fazer hoje, que da próxima reforma, eu já estou pensando, viu, gente? O que eu posso melhorar? Porque eu quero que a cantina seja, assim, um lugar não só de vocês comerem uma comida gostosa, que foi preparada com carinho, mas um lugar que vocês sintam bem. Em ir com a família, com os amigos, receber as pessoas, fazer encontros, inclusive, né, empresariais, né? Lá a cantina está aberta para isso. Então, a reforma foi feita assim, com um carinho grande. Vou falar para vocês, grande também é despesa, viu, gente? A conta no banco está lá da cor do meu esmalte, viu? Mas não tem problema, porque isso a gente resolve. Eu não tenho espírito negativo, meu espírito é positivo. A reforma foi feita assim, cada gotinha de tinta, cada florzinha plantada, cada brinquedo que foi colocado, foi pensando assim, no cliente, que vocês são assim, uma parte do meu ser, vamos dizer assim. A cantina faz parte de mim, porque eu vivo a cantina, vivo assim o bem-estar dos meus clientes. Tanto é que quando eu digo ali uma boa noite na mesa, alguém às vezes critica, mas que isso? Ela fica na mesa dando boa noite. Gente, eu estou recebendo na minha casa, com carinho. Então, a reforma foi, sim, pensando nas crianças primeiro e também em todos os clientes que sintam ali não só o sabor de uma comida gostosa e bem feita, mas sim o ambiente aconchegante, acolhedor e encantador. Eu quero que vocês sintam encantamento com a Cantina de Paolo, porque é isso que eu tento passar para vocês. Não pensando assim, lucro, coisa que eu vou, né, que vai vir para o meu bolso, para a minha conta bancária. Não é isso, tanto é que eu passo para os meus filhos, para os meus funcionários também. É um outro recado que eu quero deixar. Vem sim o resultado, mas quando se faz com amor. Quando a gente faz por fazer, ou então pensando primeiro naquilo que nós vamos receber, a história é outra, ela não é positiva. Então faça com amor, pensa que você está fazendo e dando o seu de melhor, que o resultado vem depois, entendeu? Nós temos que pensar assim. E eu até dou um recado aqui também, porque muito jovem hoje fala assim, nossa, eu estou começando a trabalhar, que dia que eu vou aposentar? Não, a gente pensa assim, vou trabalhar até o final da minha vida, com carinho e com amor, para que a coisa se flua, entendeu? Que seja um prazer, que seja um prazer, entendeu? Seja bem prazerosa. E eu tive, assim, um carinho muito grande de estar aqui, né? Esse convite para mim foi, assim, uma surpresa, mas agradável, né? E quando precisarem de mim, se eu puder dar um recado, levar alguém, né, a um estímulo maior, conta comigo, porque pensamento positivo está aqui, viu, gente? Idade não é defeito, viu? Com certeza. Porque eu estou pensando assim, que eu vou fazer 76 anos, mas será que eu já estou quase perto dos 35? Na minha energia, eu acho que sim, viu, gente? Com certeza. Bom, com certeza. A senhora deu a brecha e eu já vou aproveitar, né? A senhora falou que está aberto o espaço aí para encontros empresariais. Daqui uns dias
tem encontro de empresários, então talvez aí vamos poder também Com desfrutar certeza. um pouco desse espaço para a gente poder promover e levar pessoas de negócio para falarmos de negócio lá. Que bom, serão Muito recebidos obrigado. com muito carinho, com muito amor. Temos Pode ter certeza. certeza. Tá? Que bom. Bom, pessoal, gostaria de agradecer a todos os ouvintes da Rádio 102, agradecer ao espaço da rádio aí, né, nos apoiando, acreditando nos empresários daqui da cidade, né, de uma forma muito bem carinhosa, ao Gustavo também, né, por sempre dar aí a bandeira, apoiar em todos esses projetos aí, com muita alegria, enfim. Para nós também é um prazer, tá, dona Jane? Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos os ouvintes, tá, pelo apoio, pela paciência, que realmente o que a gente trouxe aqui tenha servido para vocês de alguma maneira na vida de vocês. E o que vocês precisarem, tá? A DM Empresarial tá sempre, né, sempre à disposição para falarmos de negócio, para tratarmos de negócio, para trazer solução para o negócio de vocês, para potencializar o resultado de vocês. Muitas das vezes, os empresários, né, acreditam que a consultoria ela é só para resolver um problema. Não. Ela é, na maioria das vezes, para ajudar vocês a potencializar os resultados que vocês têm. Não porque a gente é melhor, não porque a gente tem mais experiência ou mais vivência. Não. Simplesmente é foco. Foco e energia. Por isso que, para nós, é muito importante a experiência da senhora e ver toda essa energia, né, Afonso? É isso aí, pessoal. A gente está sempre à disposição. O nosso intuito é fazer com que Frutal e as pessoas daqui da região, também do nosso Brasil como um cenário total, possam melhorar, possam evoluir de modo geral. A gente tem produzido muita informação, até mesmo em relação a questões tecnológicas. Hoje, nós, seres humanos, estamos produzindo informações aí para 100 anos de vida. Então, é muito conteúdo. O máximo que a gente puder aproveitar, aprender, estar junto com vocês, levar conhecimento, a DM Empresarial vai sempre estar à disposição e disposta a poder levar melhorias para todos. Então, mais uma quarta-feira. Agradecemos aí ao Heron, a todos os advogados, colaboradores que estão lá no escritório agora também desenvolvendo serviços conosco. Muito obrigado a todos, obrigado aos amigos, familiares. É difícil ficar falando nome por nome aqui, porque às vezes a gente esquece, né? Mas, dona Jane, mais uma vez, muito obrigado. Espero que a senhora tenha aproveitado muito esse espaço. Nós também estamos de portas abertas para a senhora, para qualquer assunto, para conversa, para comida, para qualquer tipo de coisa. Principalmente para comida, né? Justamente, que seja massa. Opa! E, mais uma vez, obrigado. Semana que vem tem mais Momento Empresário. Espero que todos possam ter aí, desfrutar de um excelente feriado, que amanhã, né? As pessoas, hoje é sexta-feira, né? Sextou. E que todos possam aproveitar e ter um excelente dia. Muito obrigado mesmo, de coração. Né? Obrigado, Cris, aí, já tá aí. A voz vai melhorar um pouco agora, gente. Boa tarde, cheguei, 1h50. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos.